Olá pessoal, esse vídeo tem como objetivo analisar esse exemplo 2.1 do Griffith, que diz o seguinte: encontre o campo elétrico que está a uma distância z acima do ponto central de um segmento de linha reta com comprimento 2L, que tem uma densidade linear de carga uniforme lambda. Figura 2.6, eu representei essa figura aqui. Então, o que ele quer é que a gente calcule o campo desse segmento de fio de comprimento 2L num ponto do eixo Z, a uma distância Z, do ponto central desse fio. E nessa questão a gente vai utilizar, eu coloquei aqui, os seguintes conceitos. A gente vai utilizar a lei de Coulomb para uma distribuição de cargas contínua, de modo que o dq é lambda dl. A gente também vai utilizar o princípio da superposição, que nos diz que o campo resultante em um determinado ponto do espaço é a soma de todos os campos provenientes da distribuição de carga. A gente também vai utilizar, consequentemente, cálculo integral diferencial, e a gente vai utilizar esse resultado aqui, que é uma integral já conhecida de tabela, que é bastante comum nesses exercícios de eletro. E outras coisas que a gente vai utilizar são vetores, conceitos de vetores, trigonometria, geometria plana e essa expansão binomial aqui, tá certo? Então vamos começar analisando, explorando as simetrias que esse problema tem. No caso aqui, ele quer o campo a partir do ponto central desse fio aqui, desse segmento, tá certo? Então isso significa que a gente pode explorar uma simetria desse problema, o que vai ser interessante para calcular o campo resultante no ponto a uma distância z do fio. Então, se eu pego aqui um elemento de carga dq e no extremo oposto eu pego outro elemento de carga dq a uma distância x do meu centro, que eu coloquei aqui como origem, eu vou até colocar um sistema de referência aqui. Então, aqui eu tenho meu eixo z. E aqui eu vou ter meu eixo que eu vou chamar de x, por exemplo. Então, está aqui meu eixo x. Então, se eu pego dois elementos de carga infinitesimais dessa distribuição contínua de carga, eu posso analisar a simetria e reduzir contas, certo? Então, o campo proveniente dessa distribuição de cargas aqui, por exemplo, infinitesimal, ele é dado dessa forma aqui. Ele está em todos os espaços, né? Permeando todo o espaço em volta dessa carga. Porém, o campo que chega aqui eu posso representar como sendo esse daqui, um elemento de campo DE. Mesma coisa eu vou ter para esse elemento de carga simetricamente oposta. Eu vou ter o campo produzido por ela como sendo um elemento de campo DE. Certo? É o campo que eu estou representando que chega nesse ponto aqui. Mas essa distribuição, ela gera campo em todo o espaço. Tá certo? Tridimensional, inclusive. Não só no eixo Z e X. Mas o que acerta esse eixo Z são esses aqui que eu representei, esses dois extremos aqui. Certo? Então, se eu analisar as componentes desses diferenciais de campo, digamos assim, eu vou ter o seguinte. Aqui vai ser a componente DEZ, DEX desse campo aqui, ou seja, a projeção desse campo no eixo X, e eu vou ter também a projeção, ou seja, a componente dx desse outro campo aqui,
de forma simetricamente oposta. Então, esses vetores aqui têm módulo direção igual, mais sentidos opostos. Então, quando eu somar, usar o princípio da superposição nessa direção, vai dar quanto? Vai dar 0. E, ao mesmo tempo, eu posso calcular a projeção do vetor DE no eixo Z. Então, aqui vai ser a componente DEZ do vetor DE. E ela vai ser também, na verdade, vão ter duas aqui nesse caso, desse outro vetor aqui. Então, aqui, na verdade, pensem que são duas projeções DEZ, porque advém desse diferencial de campo e desse diferencial de campo, beleza? Outra coisa que a gente pode analisar é que aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ e aqui eu também tenho um ângulo θ, certo? Isso vem da geometria plana. E eu posso calcular informações que vão ser úteis para o cálculo, que é calcular o seno e cosseno desses triângulos retângulos aqui. Então, vocês conseguem ver que aqui tem um triângulo retângulo, tá certo? E aqui embaixo tem um outro triângulo retângulo. Então, eu posso calcular o seno e cosseno que vai ser útil para mim dessa configuração, que vai ser o seguinte: o cosseno do triângulo de cima pode ser escrito como sendo cateto adjacente DZ sobre DE. E o cosseno do triângulo de baixo pode ser escrito como sendo Z sobre R. Se eu chamar essa distância entre o diferencial de carga ao ponto de R, tá certo? Então, eu vou ter que o cosseno pode ser escrito como sendo dessa forma. Vai depender do x, vai depender do z e do r, do módulo do r. Então, além disso, eu posso escrever esse r, o módulo dele, como sendo r quadrado vai ser igual a x quadrado mais z quadrado, tá certo? Então, eu posso substituir, inclusive, essa informação aqui. Então, analisados as componentes do campo e a simetria que ele tem, a gente pode calcular o campo resultante num ponto P. Vamos chamar esse aqui de ponto P, que é esse ponto a uma distância Z do fio. Então, para isso, a gente vai utilizar o princípio da superposição com a lei de Coulomb, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho que o meu DE Z resultante vai ser DE resultante vezes o cosseno de θ. Então, eu estou utilizando essa informação que a gente tirou do triângulo retângulo superior, tá certo? Nesse caso, a gente vai ter que esses dois diferenciais de carga, que estão localizados de forma simetricamente opostos uns aos outros, ele vai gerar dois campos na direção Z. Então, eu posso escrever que vou já escrever aqui a forma integral, já somando todos os campos, ou seja, utilizando o princípio da superposição, de modo que eu vou ter o campo proveniente do dq esquerda, posso colocar aqui esquerda, mais o campo da direita, que são iguais, vezes o cosseno de θ. Então, eu estou analisando aqui, pegando as duas componentes que eu tinha falado, que existem aqui projetadas no eixo Z, referente a esse campo e a esse campo, certo? Então, essas duas componentes, elas são iguais, então eu vou colocar aqui E cosseno θ. Ou eu posso escrever isso da seguinte forma: o campo resultante na direção Z vai ser 2, na verdade faltou um 2 aqui, né? 2 vezes 1 sobre 4 π
ε0 integral de 0 a L de lambda dx, no caso, dividido por r quadrado. Mas quem é r quadrado? R quadrado é x quadrado mais z quadrado. Então, posso colocar aqui já direto z quadrado mais x quadrado. Como r ao quadrado, eu não preciso colocar a raiz nem nada. E o cosseno é quanto? O cosseno é z sobre r, sendo r essa informação aqui. Então, vou colocar aqui z sobre r, que é z quadrado mais x quadrado, raiz. Por que raiz? Porque é r, não r ao quadrado, como é o caso daqui. O r quadrado vem da lei de Coulomb. Tá aqui. Então, reescrevendo essa integral, a gente vai ter o seguinte, que o campo resultante na direção z, eu tenho aqui o meu 2, esse 2 surge por conta da soma dos segmentos opostos, por isso que eu começo a integral de 0 e termino em L, ou seja, eu não precisaria colocar o 2 se eu estivesse calculando de menos L a L. Estou calculando de L a 0, tá certo? Por isso que é importante colocar o 2 na frente, porque nesse caso eu já estou considerando aqui as duas contribuições das projeções do campo desses dois diferenciais de carga no eixo Z, certo? Então, eu não vou calcular de menos L a mais L, vou calcular de menos L a 0, ou L a 0, que é esse caso aqui, tá certo? Já que eu tenho essa simetria. Então, isso daqui vai ser 2, posso botar o lambda para fora, o z para fora, sobre 4π ε0, integral de 0 a L de dx z quadrado mais x quadrado, 3 sobre 2, tá certo? Somei esses expoentes com esses expoentes daqui, que no caso é 1. E esse tipo de integral aqui é uma integral bastante comum, que ela é tabelada, tá aqui o resultado dela. Então, eu tenho 3 aqui, tenho a raiz quadrada aqui e tenho esse resultado para essa integral. Então, vou utilizar essa informação de modo que meu campo resultante em z vai ser 2 lambda z sobre 4π ε0. E aqui eu coloco x, z quadrado, x quadrado, mais z quadrado e a raiz, tá certo? 1 sobre 2, isso aqui tem que ser calculado de 0 a L, uma vez que eu já coloquei o 2 aqui, então não preciso calcular de menos L a L, tá certo? Então, utilizando esse resultado, a gente vai ter o quê? Que o campo resultante na direção z vai ser 2 lambda z 4π ε0. E aí a gente tem que substituir essas informações no x. Então, vou ter L sobre z quadrado, L quadrado mais z quadrado, raiz disso, menos 0, certo? Então, isso aqui já dá para a gente calcular o campo resultante na direção z já colocando a sua forma vetorial, que vai ser 2 lambda zl dividido por 4π ε0. Bom, posso cortar esse z aqui, né? Com o z de cima. Então, aqui vai dar z. Aqui L quadrado mais z quadrado, raiz disso. Isso daqui na direção z. Bom, essa é a projeção do campo na direção z. E quanto vale as projeções em x e em y? Quanto vale? Bom, as projeções em x, a gente viu que elas são iguais em módulo
e direção e têm sentidos opostos, então elas vão se cancelar quando eu aplicar o princípio da superposição. Então, eu posso escrever o seguinte, que o campo elétrico resultante em uma distância z do ponto central de um segmento de fio com densidade linear, com uma distribuição de carga linear, vai ser o campo resultante em x, na direção x chapéu, mais o campo na direção y, mais o campo, isso tudo aqui resultante, na direção z, certo? Então, esses caras aqui, por simetria, é zero, são zero. Então, o meu campo resultante a uma distância r é simplesmente a projeção em z, tá certo? Então, esse aqui é o meu campo resultante que coincide com o campo projetado no eixo z, certo? No caso, eu estou considerando o EZ resultante como sendo o módulo do vetor, tá aqui, EZ resultante, ok? Só para não ficar ambígua a solução. Então, a gente pode analisar um caso limite dessa solução aqui fazendo o seguinte, analisando o que acontece se o campo resultante no eixo z for calculado a uma distância muito maior que L. A gente vai poder usar essa expansão aqui binomial. Então, para utilizá-la, a gente tem que reescrever esse termo presente aqui, 1 sobre L, raiz de L quadrado mais Z quadrado, da seguinte forma. A gente pode pensar que essa expressão aqui pode ser reescrita como sendo L sobre Z é muito menor que 1, tá certo? Então, vou colocar aqui Z quadrado mais L quadrado, raiz. Isso aqui pode ser reescrito como sendo 1 sobre Z quadrado, 1 mais L quadrado sobre Z quadrado, raiz. Tá certo? Eu não mudei nada, só reescrevi essa expressão de outra forma matematicamente, mas não muda a matemática. De modo que eu posso tirar esse Z aqui para fora da raiz, que ele vai sair com o sinal de mais e menos. Então, tá aqui meu 1 sobre Z, e eu posso reescrever o que sobra no denominador da seguinte forma. 1 mais L quadrado sobre Z quadrado elevado a menos meio, tá certo? Então, utilizando agora a expansão binomial para esse caso aqui, já que eu tenho L sobre Z é muito menor que 1, eu posso reescrever isso da seguinte forma. Então, isso vai ser aproximadamente igual a mais ou menos 1 sobre Z, 1 menos meio, eu desço o expoente levando o sinal, vou colocar um parênteses aqui, L quadrado sobre Z quadrado, fecha colchete, certo? Então, isso daqui vai ser igual a mais e menos. Quando eu multiplicar esse cara aqui, ele vai dar Z ao cubo. E L quadrado sobre Z ao cubo é muito pequeno, então a gente pode descartar. De modo que isso aqui pode ser aproximado para mais ou menos 1 sobre Z. Ou seja, só vai ter esse primeiro termo aqui. Então, essa expressão aqui pode ser reescrita como sendo mais ou menos 1 sobre Z. Então, se eu usar essa informação no campo, eu vou ter que o campo resultante vai ser dado por 1 sobre 4π ε0. Vou colocar o mais ou menos aqui. Esse mais ou menos aqui, vai estar presente aqui. Aí eu vou olhar aqui, 2 lambda L, 2 lambda L sobre
z quadrado. Por que z quadrado? Porque aqui tem 1 sobre z. E aqui já tinha 1 sobre z. Tá certo? Já tinha o z, né? No caso. Se eu estou olhando só para o denominador. Então, isso daqui vai ser o campo resultante na direção z. Então, esse caso aqui, na verdade, se a gente olhar, isso aqui pode ser escrito como sendo, utilizando também esses sinais aqui, uma carga. O valor da carga é 2, mais ou menos 2 lambda L. Então, esse campo, quando a gente faz isso, ele se torna simplesmente o campo de uma carga pontual de valor Q. Tá certo? Sobre z quadrado na direção z. O que faz sentido, né? Quando eu estou muito longe do meu fio, ou seja, eu levo o z para muito longe desse segmento eletricamente carregado, eu vou vê-lo como ele vai se comportar como uma carga que tem eletricamente um fio, eletricamente carregado com carga mais ou menos 2 lambda L. Tá certo? Então, ele se comporta como uma carga. Então é isso, eu fico por aqui.